O vínculo conjugal é terapêutico? O que é uma conjugalidade terapêutica? Então a gente vê aí a mesma imagem, é aquela cujo entrecruzamento de material psíquico pode produzir, gente, o quê? Um discurso no casal com potencial de elaboração e decifração, já que o encontro amoroso mobiliza no outro material recalcado. Tá vendo como que o eu influencia nos psiquismos individuais? Vamos ver? O que é potencial de decifração? É a possibilidade do diálogo, da narrativa do casal estar relacionado, decifrar o quê? A impulsos amorosos e hostis que não são da agora, que retornam hoje direcionados ao outro, não mais aos pais, mas cuja origem desses impulsos vieram dessa constituição pregressa, tá? A gente sabe? Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Muitas vezes a gente fala da história. Ah, o meu pai isso, minha mãe aquilo, eu vivi bem com um, mal com o outro, eu guardo mágoa, eu já perdoei. Está falando da história. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. A gente está falando de uma outra carga que constitui, gente, o nosso ser. A pessoa mais plácida, a pessoa mais enérgica, a colérica, a paranoica, como eu trouxe, esses traços, eles vêm de onde? Eles vêm desta constituição psíquica. É disso que nós estamos falando, quando a gente fala potencial de decifração. Está relacionado a este impulso amoroso ou hostil que nos constitui. E que hoje, esses impulsos, porque é da natureza humana, eles aparecem como de uma forma muitas vezes projetada. A gente vai ver isso ainda mais um pouquinho hoje, tá? Muitas vezes a gente já assume esse traço, essa característica, outras vezes a gente projeta mais no outro, na relação. Então, nas relações amorosas, esses impulsos que vieram de uma história que nos constitui, aparecem em relação ao parceiro, mas eles não nasceram dali. Outra coisa, pode ser que o parceiro ele dispare um desses impulsos. Estou falando mas não é né? São os impulsos, uma tendência, né? Um feixe de impulso. Pode ser que o parceiro dispare. E aí a gente vai dar um tiro de canhão numa formiguinha. Então, estar num vínculo conjugal com potencial terapêutico ajuda cada elemento a se transformar. É um processo. Não é assim rápido, é um processo. Você precisa do conflito conjugal, você precisa do arrependimento, do olhar com atenção para onde se estabeleceu o conflito e qual a implicação de cada um, a responsabilidade de cada um, muito mais do que delegar a responsabilidade para o outro. E aí sim, assumir a parte que ele toca. Tá? Então, é o que a gente está falando, o encontro amoroso mobiliza material recalcado. A conjugalidade com potencial terapêutico, ela evolui. Ela não é assim, estamos no mar de rosa, nós não brigamos. Não é isso. Ela tem traves, ela tem conflitos, mas ela evolui da idealização primitiva, e nós vamos explicar, e realista, vivida nos primeiros momentos do casal, que é o estado de ilusão e indiferenciação ou apaixonamento, para o quê? Para a integração das relações objetais internalizadas, levando à tolerância da ambivalência que sempre tem na relação amorosa. A gente ama e odeia. Que bom que tá junto, mas eu queria não estar.
né? Então vamos explicar esse parágrafo, tá? A conjugalidade com potencial terapêutico, ela evolui da idealização primitiva, que é uma condição da conjugalidade. Para iniciar toda e qualquer conjugalidade, a gente precisa se iludir, precisa acreditar no outro, precisa achar o par ideal ou vir admirar o outro pelas características que ele tem. E isso, num primeiro momento, passa pela ilusão, tá? Por isso que a gente fala, estado também de quê? Indiferenciação, porque há uma mistura dos eus. Estado também de quê? Apaixonamento. Você deixa de ser si mesmo e passa a ficar, até fala que a paixão é cega, né? A pessoa está cega, a pessoa não vê mesmo, só vê o que ela quer ver, que é aquela beleza daquele primeiro momento, tá? Mas isso é necessário num primeiro tempo da conjugalidade. Então a conjugalidade terapêutica evolui desse tempo para a integração das relações objetais internalizadas, que é o amadurecimento de poder não mais ficar iludido, mas olhar para o outro e ver que ele não é como eu gostaria que fosse, mas que ainda assim já pude construir algo que diz de uma construção conjunta, que foi construída com aquela pessoa, entre duas pessoas específicas, portanto é um resultado daquele relacionamento, tá? Aí você consegue já amadurecer aquele amor possível, que é o que você está em contato na atualidade. Vamos falar disso com um diagrama que eu gosto tanto, tá? Num primeiro momento do encontro amoroso, nós temos, portanto, a idealização primitiva, que foi o que a gente falou, também chamada ilusão de completude. Ah, eu tô completa. Ah, a pessoa que eu queria para minha vida. Ah, meu par perfeito. Enfim. O que a gente vê nesse primeiro tempo? O tempo do engajamento amoroso, o tempo do apaixonamento e da projeção de material criativo, tá? O tempo da ilusão. Aí, gente, eu trago dois bonecos, ele e ela, apagadinhos, tá? Meio transparentes de propósito. Por quê? Porque nesse tempo, cada elemento do par se descentraliza de si e investe nessa terceira área. É o tempo do apaixonamento. Tá? Então, coloca libido, coloca material psíquico no espaço terceiro, no espaço nós, tá? Aí constrói-se esse espaço nós a partir desse primeiro tempo, inclusive sedutor, né? E só que não para aí. A conjugalidade avança, o tempo exerce seu poder aí na conjugalidade, impulsionando as pessoas para um crescimento. E o que vamos ver num segundo momento da conjugalidade? Desilusões. Frente às desilusões necessárias ao amadurecimento da relação, o que vai acontecer? Os eu e tu, vão requisitar as suas posições. Aquilo que eu abri a mão, agora eu não quero abrir mais. Aquilo que era fácil sacrificar em função do outro, agora você vai sozinho, eu não vou mais. Porque eu voltei para as minhas coisas. Tenho outras coisas que já eram minhas e que eu quero recuperar tempo, dedicação e função. Tá? Então isso é um movimento natural que acontece no desenvolvimento da conjugalidade, mas é um tempo de desafio. Neste momento o casal normalmente tem duas alternativas: ou ele vai enfrentar a desilusão e elaborar os conflitos, como a partir
partir da consolidação desse terceiro tempo e o que, gente? Elaboração do mundo interno de cada parceiro. Então, quando a gente fala que as pessoas, as particularidades, cada um pode evoluir, é disso que a gente está falando. É quando o eu, o espaço nós, impulsiona o eu e o tu para um processo evolutivo. Pode acontecer. Está dentro do campo do vínculo da conjugalidade terapêutica. São as relações saudáveis e levam o quê? A integração das relações objetais. Você passa a estar com aquele outro ali, aquele específico, não o idealizado e nem o primeiro que eu conheci. Primeiro esse mesmo, no primeiro tempo da relação. Mudou. Mas nós conseguimos nos adaptar e avançar. Agora, também a gente pode ter o quê? Uma outra saída frente a essas desilusões, que são as relações defensivas. Ou o casal rompe o relacionamento quando se encontra nessa fase de desilusão amorosa. Tem casal que não consegue atravessar, começa a se deparar com a realidade, não quero mais, não dá, não quero, e rompe. Só consegue viver no primeiro tempo, que é o tempo da ilusão. Ou ainda temos o quê? O casal que vai perpetuar a ilusão na mesma conjugalidade, com o mesmo parceiro, de diversas formas, tá? Pode acontecer de um elemento do par, olha como que é complexo, ter um relacionamento extraconjugal. Ele só consegue sustentar o casamento a partir do relacionamento extraconjugal. Eu já vi isso acontecendo, tá? Então ele perpetua a ilusão, quer dizer, ele tolera o casamento a partir dessas saídas fora. Naturalmente o outro parceiro não sabe, né? Ou ainda ele pode perpetuar a ilusão dentro do próprio casamento sem essas terceiras pessoas. Como? Aí tem uma outra complexidade que a gente vê muitas vezes na clínica. Cada um como se cristalizasse o outro, e as pessoas se, digamos, concordam, né? Elas permitem que alguns aspectos sejam cristalizados para que a gente viva nessa ilusão. Estou pensando um exemplo aqui. Um casal que vive muito bem com o homem dominando a mulher, vamos dizer isso. Mas a mulher vive bem, submissa àquele poderio masculino, inclusive financeiro, vamos dizer isso, tá? Um determinado tempo a mulher resolve trabalhar. Ou a filha do casal vira e fala assim: mãe, por que você não trabalha? Eu gostaria de fazer. Mexeu no desejo dela, gostaria de fazer. Mas já estou acostumada, já vivo aqui, não quero, eu tenho que estar na hora do jantar do seu pai, ou vai atrapalhar o almoço, sei lá. Ela arruma uma desculpa do cotidiano, para quê? Para manter uma determinada posição. Então ela abre mão, ela sacrifica o quê? Uma característica pessoal, que eu estou dando exemplo aqui, que seria ir em busca do trabalho, em função de quê? Da manutenção de um status quo já instaurados numa determinada conjugalidade, que é o caso dela não trabalhar e ser sustentada pelo marido. Tá? Então vai manter, ela não sai, então ela mantém, cristaliza um determinado padrão, uma determinada característica. Pode acontecer. E às vezes você vai perguntar para essa mulher se ela quer trabalhar, ela não sabe responder, ou responde que não. Você consegue ver que ela gostaria pelos pequenos sinais, que ela às vezes não gosta nem de conversar de trabalho porque incomoda.
Tá? Então a gente vê muito isso na clínica. Relações defensivas são relações o quê? Pseudo-objetais. Quando a gente fala que uma relação objetal, amadurecida. Objetal no sentido de conseguiu atravessar o primeiro objeto amoroso lá relacionado com o pai, com a mãe, para o objeto real que eu encontrei aqui no mundo adulto e que é diferente do primeiro. A frente ao qual precisei me adaptar. Relação amadurecida. Pseudo-objetal. É aquela que eu fico entendendo que aquele objeto é muito igual ao primeiro. Não faz diferença. Gente, para isso acontecer, haja sacrifício. Tá? Não há o reconhecimento da alteridade. Não houve o amadurecimento da identidade. Guarda isso, só tem possibilidade de reconhecer a alteridade quem amadurece a própria identidade. Amadurecendo na identidade, no eu, você reconhece que é não eu. A parte não eu. Reconhecendo não eu, isso chegou para mim, não fui eu que criei. O mundo traz coisas que nem sempre eu invento, eu quero, eu desejo. Então você precisa se adaptar. Começa então a conseguir lidar com a alteridade, tá? No caso, a gente está falando quando não houve, né, esse reconhecimento da alteridade. Também o que? São relações defensivas às indiferenciadas ou narcísicas. Misturadas, eu falei um pouquinho, ainda vou falar de novo, emaranhadas. Eu tá misturado com tu. Qual é o mecanismo de defesa predominante nessas relações? Ilusão de onipotência ou idealização. Falei da idealização, que é quando você vê o que você gostaria de ver. Você não vê o que o outro é. E pior ainda, o outro se comporta como aquilo que você gostaria de ver. Que muito acontece, tá? E a onipotência? É isso. É você ver o que você acredita que é o que você acredita que é. Quantas vezes a gente ouve esse diálogo? Eu estou lhe dizendo que eu não gosto. Isso não parece que não entra no ouvido de determinadas pessoas ou qualquer outra frase. Ele só ouve o que ele acredita. Ilusão de onipotência, tá? Você não lida com o outro, você lida com o que você tem de crença. Tem o contrário. Mulheres que têm relacionamentos adoecidos, por exemplo, o homem não precisa bater, mas ele sacrifica a mulher, xinga, briga, quer outra forma de bater. E a mulher chega e fala assim: eu amo este homem. Minha filha, você ama o quê? Você não ama apanhar, porque você está aqui queixando disso. Ama o quê? Tenta separar e definir o que você ama neste homem. Tá vendo como que vê no outro o que quer ver e não vê o outro como ele é. Tá? Então, mecanismo de defesa, que seriam esses ou outros, eu só trouxe esses dois aí como exemplo, busca manter, esse que é importante entender, o mecanismo de defesa, que é essa idealização, ele vai buscar manter o que? A integridade psíquica do sujeito e do laço conjugal. Por quê, gente? Porque o sujeito não pode lidar com a diferença. Porque esta mulher não tem sustentação psíquica, a mulher, para falar assim: eu estou dando um basta. E você nunca mais vai me xingar. Não tem sustentação. Para falar isso, ela tem que estar muito crescida, dona de si, dona do nariz. Se ela está numa relação de dependência, ela vai continuar sofrendo na mão dele. E usa deste mecanismo de ver o que quer ver. Por quê? Porque não consegue se sustentar. Então não adianta a gente, sobretudo em processo terapêutico, falar faz ou deixa de fazer. E às vezes até a procura por
apoio, rede de apoio de política pública falha, porque a pessoa entra e sai. Porque não é isso que vai sustentar a pessoa, ela precisa, junto com isso, se integrar psiquicamente para conseguir fazer frente ao mundo e dizer não, e saber lidar com a própria agressão e falar: não vou, você não vai encostar a mão em mim, nem me xingar mais. Isso é capacidade de lidar com a própria agressão. Ao mesmo tempo que o contrário, não dizer, é estar ausente do próprio impulso agressivo. E eu não estou falando de revidar batendo, eu estou falando de se apresentar. Então, qual é o mecanismo quando você vê o que você quer ver? Eu vou me defender de quê? De crescer. Por pior que seja essa situação, é melhor do que a dor do crescimento. Aí as pessoas se mantêm no relação defensiva. As relações adoecidas. Tá? Quando a gente fala ali que a conjugalidade terapêutica, ela evolui da idealização primitiva para a relação objetal, a gente está falando aqui, ó, vamos só trazer aqui, ó. O que é essa relação objetal? São os registros dos primeiros objetos amorosos, que eu falei, relação amorosa com o pai e com a mãe, amadurecido. O suficiente, porque esse objeto amoroso também é hostil, amadurecido o suficiente para ser lançado, registro lançado no mundo, buscando um outro objeto de amor substituto. Isso que eles chamam de relação objetal internalizada. Você tem um modelo amoroso, todos nós temos, que pode ser modificado. A gente não vai apagar os traços, a gente modifica, flexibiliza ou precisa enrijecer alguns, tá? Vamos ver, tem mais um ponto interessante aqui ainda no vínculo terapêutico. Na vivência conjugal saudável, há a necessidade de articular tendências conflitantes entre os parceiros, não falei? Não é nada um mar de rosas, tá? E que tendências essas que dizem respeito a momentos fusionais, que eu não sei quem eu sou e quem você é, e momentos de diferenciação no casal, tá? Os movimentos regressivos no casal são possíveis e necessários. O que é movimento regressivo? Estado regredido. Movimento regressivo são inerentes à constituição do casal e favorecem uma reorganização das vivências edípicas e pré-edípicas de cada parceiro. Tá? Então é aquele tempo muitas vezes do não saber, eu trouxe ali um exemplo do arrependimento, da dor, da confusão, desse espaço mal configurado, da necessidade do colo, de um estado menos definido, menos disposto para a vida, para o mundo, para o trabalho. Uma vontade de nada dizer, nada conversar, não ver ninguém. Movimento regredido. É necessário. Quando a gente elabora, a gente não pode evitar. Cuidado com as psicologias positivas, de não poder cair, não poder entristecer, não poder gritar, não poder errar, não poder exceder. Só o contato com essas falhas que vão permitir o sujeito a quê? A se reorganizar. Imagina isso no casal. E agora, que dirá dos estados regredidos? São aqueles, quando os estados preponderam, a relação fica apoiada na fantasia que eu falei, de
indiferenciação relacionada aos primórdios da vida psíquica. Busca-se então reencontro com a ilusão primitiva perdida. Essa ilusão primitiva é algo que acontece lá no primeiro tempo do desenvolvimento do bebê. Falo muito isso em várias aulas, né? Aqui não vou me aprofundar nisso, né? Mas é aquele ver o que você quer ver e não o que o outro é, tá? Então, o que a gente tem aqui neste quadro, tentando traduzir quando o vínculo conjugal é terapêutico? O trabalho nosso, né, de profissionais na esfera conjugal propicia o quê? Um movimento dessas esferas subjetivas de uma forma espontânea. Portanto, na terapia, a gente vai ver o casal avançar, regredir, entrar em conflito, resolver, sair com maior ou menor possibilidade. É o que a gente vai ver quando o vínculo conjugal é terapêutico, tá? Para a próxima aula, o vínculo esvaziado e enfraquecido.